Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code. Está começando agora mais uma aula do quadro iCodeful, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. Já faz um bom tempinho aí que eu não gravo um vídeo para o YouTube, mas estou aqui novamente por questões pessoais, eu não estava gravando, tá ok? Mas estamos aqui novamente e você que já tem acompanhado o meu trabalho por um bom tempo já sabe que eu estou desenvolvendo um projeto real, tá ok? E decidi compartilhar com vocês o processo de desenvolvimento deste projeto. Assim te ajuda, principalmente aqueles que estão iniciando, como que funciona o processo de desenvolvimento, porque a programação, desenvolver um projeto na área da programação não é simplesmente abrir um editor e já começar a escrever o código. É necessário um procedimento, um processo para que se torne de forma mais eficaz o desenvolvimento e assim tenha mais sucesso na questão da entrega, tá ok? Nesta aula eu não vou mostrar dentro do projeto, mas no projeto, que é o projeto de extração de resina, que é um sistema que faz esse controle de extração de resina, ali eu trabalho muito com Class, onde eu crio uma estrutura de CRUD, tá ok? Eu já vou mostrar aqui em detalhes, de cada tabelas que nós temos aqui no nosso projeto. Então eu decidi mostrar aqui como que funciona a estrutura de uma Class, trabalhando com CRUD, que é a parte de manipulação de dados que vão para o banco de dados e assim também para requisitar. Então nesta aula nós vamos aprender a criar um CRUD com Class, tá ok? Mas antes de entrarmos neste assunto, se você não é inscrito, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificação. Isso é muito importante para que quando eu divulgar e publicar uma nova aula, você seja notificado, tá ok? Então se você já se inscreveu, já ativou o sininho de notificação, então vamos agora para a nossa aula. Basicamente, quando nós falamos sobre CRUD, nós estamos falando sobre Create, que é inserir novas informações no banco de dados. Nós temos o nosso Read, que é seletar ou buscar informações do banco de dados. Temos o nosso Update, que é para atualizar. E também temos o Delete, que é para apagar as informações, ou várias informações, ou apenas um registro do banco de dados. Mas antes de continuarmos nesta aula, caso você ainda não entenda sobre programação orientada a objetos, eu recomendo muito que você assista esta aula, que já está disponível aqui no YouTube, tá ok? Que é programação orientada a objetos através da linguagem PHP. É uma aula que eu explico em detalhes como que funciona a estrutura de programação orientada a objetos, onde nós temos a class, tem a parte de instanciamento, enviar e requisitar informações que estão dentro de uma class, tá ok? Se você não entende toda essa parte de estrutura de class, de instanciamento, que é a programação orientada a objetos, então assista esta aula onde explico em mais detalhes, porque nesta aula eu vou ser um pouquinho mais direto ao assunto, mostrando como que funciona realmente na prática o desenvolvimento de uma class aplicando o CRUD, tá ok? Se você já entende, então tranquilamente nós vamos continuar nesta aula. E também eu tenho uma aula aqui falando sobre conexão ao banco de dados através do MySQLi e também mostrando com o PDO. E geralmente quando nós trabalhamos com conexão de banco de dados através do PHP, essas são as mais comuns, o MySQLi e também o PDO. Mas neste caso eu vou trabalhar com o PDO. Caso você ainda não entenda sobre conexão banco de dados, também recomendo que você assista esta aula. E os links dessas aulas estão aqui na descrição. Caso você já entenda sobre esses dois assuntos, então nós vamos continuar. Então vamos aqui seguir um exemplo de banco de dados. Aqui tem um exemplo bem simples, tá ok? De banco de dados, onde temos apenas o ID, temos o nome do produto e temos a categoria desse produto. E o nome dessa tabela é chamada produtos, beleza? E também aqui no YouTube eu tenho duas aulas bem explicativas, de forma bem didática, onde explica ali desde o basiquinho até uns conceitos um pouco mais avançados, sobre a parte da criação do banco de dados, onde explica a estrutura do banco de dados, como que nós fazemos a relação entre tabelas. Caso você também não entenda sobre este assunto, então eu recomendo que você assista estas duas aulas, beleza? E aqui no nosso exemplo eu vou usar a conexão PDO, e como você pode perceber nesta conexão, uma conexão bem simples, tá ok? Eu coloquei um global PDO. Por que eu coloquei desta forma? Porque eu vou usar esta variável, esta conexão, dentro de uma class, tá ok? Então por isso que eu usei global PDO, assim eu posso usar a conexão em outra parte do meu site. Beleza, feito isso, a conexão com o banco de dados, agora nós vamos criar a nossa class e eu vou chamar de class produtos. E por que eu chamei class produtos? Porque o nome da minha tabela é chamada produtos. Ah, mas é necessário criar uma class com o mesmo nome da tabela? Não necessariamente, mas eu recomendo que você crie uma class com quase o mesmo nome que você vai identificar o nome da tabela também, beleza?
E a primeira informação, isso aqui é uma class simples, tá ok? Depois nós vamos complicar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais estruturada, mas só para você entender como que funciona a parte de envio e requisição de informações através de uma class. A primeira coisa que nós fazemos é os nossos atributos ou as propriedades, que eu já expliquei no vídeo sobre programação orientado a objetos. Neste caso, eu só tenho apenas um atributo que eu chamo de conexão, que basicamente vai fazer a conexão com o banco de dados. Na verdade, eu vou requisitar a informação que já foi criada lá na parte de conexão, tá ok? Por isso que tem aqui global PDO, porque eu estou trazendo as informações de conexão da conexão do banco de dados e inserindo essa informação dentro do atributo conexão. Então, dentro da nossa class, nós podemos fazer a conexão com o banco de dados, beleza? E para salvar essa informação dentro de um atributo, nós colocamos this conexão, tá ok? E estamos atribuindo o PDO dentro do atributo conexão. Feito isso, nós podemos agora fazer o instanciamento desta class. E como que nós fazemos? Usei, por exemplo, a variável produtos e coloquei new produtos, beleza? Não estou enviando nenhum parâmetro aqui no instanciamento, por enquanto. E agora nós podemos enviar uma informação para o banco de dados. Nós podemos colocar produtos, inserir, e por que está inserir? Porque é o nome do nosso método. Como você pode ver dentro da nossa class, nós temos public function e inserir. Então, nesse momento, estou enviando uma informação, estou acessando o método onde vai enviar essas informações. E quais são as informações? Aqui dentro do nosso parâmetro, eu coloquei showStop, que vai ser substituído lá na variável nome. E temos também a categoria, beleza? E depois disso, vai ser inserido as nossas informações. Aqui é uma forma bem simples de enviarmos informações para o banco de dados. E agora, como que nós requisitamos? Nós instanciamos a nossa class normalmente, tá ok? Produtos, new produtos e produtos buscar. E aqui eu estou enviando o nosso ID como parâmetro, tá ok? Porque lá no nosso método buscar está requisitando o ID. Então nós requisitamos as informações e ele vai selecionar o ID 2. Por enquanto, aqui eu mostrei uma class bem simples. Nós podemos fazer desta forma, sim, vai funcionar da mesma maneira o envio e requisição de informações ali no banco de dados, mas agora nós vamos estruturar um pouquinho mais a nossa class para que fique de forma bem completa. Mas antes de eu mostrar a class, eu vou deixar um pouquinho para o final para mostrar a estrutura da nossa class. Então, primeiramente, eu vou mostrar toda a parte de instanciamento, de envio e requisição de informações. Então, o que nós fazemos quando eu quero inserir uma informação no banco de dados? Nós instanciamos normalmente, mas aqui não enviamos nenhum parâmetro. Quando eu não envio nenhum parâmetro no instanciamento, então significa que eu estou enviando informações para o banco de dados. E você vai entender já já porque eu não estou requisitando ou atualizando informações, mas sim salvando informações. Você já vai entender, tá ok? Em seguida, nós temos as informações que eu vou salvar no banco de dados. E como você pode perceber, que eu estou seletando agora os métodos setNome e o método setCategoria, que é chamado de interceptores, que eu explico melhor na aula sobre programação orientado a objetos. Toda vez que eu usar o set, estou enviando informações ou atualizando informações. E quando eu usar o get, estou requisitando informações. Em seguida, depois que eu estabeleci quais as informações que serão enviadas, agora nós temos aqui o nosso método salvar, beleza? Quando eu coloco salvar, então vai ser salvo as informações. Então, neste caso, será inserido novas informações do banco de dados. E temos também o read, que é para seletar ou requisitar informações do banco de dados. Agora, nesse caso, nós temos que enviar algum parâmetro. Neste caso, eu estou enviando o ID, mas você pode enviar qualquer informação. Você pode enviar o ID, pode enviar o e-mail e assim por diante. Vai depender da estrutura do seu projeto. Neste caso, eu estou enviando o ID e a partir que eu envio o ID, eu posso requisitar as informações. Por exemplo, ele vai buscar ali no ID6 o nome. Estou pegando apenas o getNome. Eu posso também requisitar a categoria e assim por diante. Se tiver mais informações, nós podemos fazer desta maneira. Em seguida, nós temos também o update, que é para atualizar, e também enviamos um parâmetro no instanciamento, porque eu quero atualizar uma informação que já está salvo no banco de dados. E a referência aqui é no ID. Então, eu envio o ID, a qual que eu quero seja atualizado a informação. E neste caso, eu estou usando também o set, tá ok? setNome, setCategoria, e depois nós temos o nosso salvar. E como você pode perceber que a estrutura dele é semelhante ao insert,
Mas por que ele não vai inserir uma informação, mas sim ele vai atualizar? Porque eu estou enviando um parâmetro dentro do instanciamento. Então ele vai entender que eu estou atualizando uma informação e não inserindo, tá ok? Agora em seguida nós temos o nosso delete, que basicamente nós enviamos o ID e em seguida nós chamamos o método delete. Simplesmente isso. Quando fazemos desta forma, estamos apagando uma informação do nosso banco de dados. Agora que você já entendeu a parte do instanciamento de envio e requisição de informações do banco de dados, agora chegou a hora de nós conhecermos como que vai ficar a estrutura da nossa class. Ali eu vou chamar também de class produtos, da mesma forma. Nós vamos ter os nossos atributos, e os atributos aqui eu coloquei a conexão. Em todas as classes nós vamos colocar a conexão. Dá para fazer de outra forma quando nós usamos o extend class. Nós fazemos uma extensão com outra class, mas não é assunto para esta aula. Mas basicamente você precisa entender que em toda class nós precisamos da conexão com o banco de dados e nós criamos um atributo ou uma propriedade chamado conexão, mas você pode usar qualquer variável. E também além disso nós criamos aqui outros atributos, a qual eu chamo de ID, nome e categoria, que são basicamente as colunas do nosso banco de dados, da tabela do nosso banco de dados. No meu caso, aqui eu só tenho apenas a coluna ID, a coluna nome, coluna categoria, mas você pode criar quantos atributos que for achar necessário. Em seguida, nós temos o nosso construct, que ele já vai executar assim que nós já instanciamos a nossa class. Mas só como você pode perceber que nós temos o i7 id produto, então ele vai entrar somente nessa condição logo abaixo, ele vai fazer a primeira conexão, mas nós temos uma condicional que só vai entrar nesta condicional quando nós enviamos um ID, que neste caso, somente para o read, para o update e também para o delete. Então, se nós inserirmos informações, ele não vai entrar nessa condição. Somente vai executar o construct, que é a parte de conexão com o banco de dados, mas não vai entrar nesta condição. Mas se acaso entre nesta condição, se o ID for inserido, tá ok? Então, ele vai seletar as informações do banco de dados. Por exemplo, nós temos aqui o thisNome, eu vou inserir a informação de nome que está no banco de dados dentro do nosso atributo nome, beleza? Então, sempre que eu precisar da informação nome, por exemplo, vai estar salvo dentro do atributo nome. E agora, para requisitar essas informações, por exemplo, quando nós enviamos um ID ali no parâmetro, nós colocamos echo produto getNome, nós temos que chamar aqui o nosso método getNome, que vai retornar o thisNome, que está salvo dentro do atributo nome, tá ok? Então, se acaso você ainda não está entendendo, recomendo que você volte e assista novamente, mas se acaso você ainda não entende a estrutura de class, tá ok? Então, assista a aula Programação Orientada a Objetos, que ali eu explico um pouquinho mais em detalhes sobre esta estrutura. Agora, vamos continuar. Nós temos aqui o setNome, TopChoose, então vai chamar o método setNome, beleza? E aqui nós vamos salvar a informação que está sendo enviada ali na variável n, dentro do atributo nome. Em seguida, nós temos o nosso save, que ele vai chamar o método save, que é este método. E dentro deste método, nós temos duas opções. Nós temos a opção de inserir e também a opção de atualizar. Na primeira, ele vai fazer uma verificação. Se estiver vazio o nosso ID, que neste caso o nosso ID não está vazio, porque ele já está enviando um ID, quer dizer que está preenchido o nosso ID. Então, ele vai entrar na próxima condição, que é de atualizar. Então, ele vai fazer a atualização da informação, que neste caso é o thisNome, beleza? Mas em qual ID que vai ser atualizado? Vai ser o RID, que foi enviado ali no instanciamento. Agora, se eu estiver enviando uma informação, por exemplo, eu chamei o método salvar, mas só que eu não estou enviando nenhum ID no instanciamento, então ele vai entrar na condição de inserir, porque o nosso ID está vazio, ele não requisitou nenhuma informação do banco de dados. Então, a partir desse momento, todas as informações que eu enviar pelo set, ele vai chamar a categoria setNome, a categoria setCategoria, vai salvar essas informações nos nossos atributos, vai entrar ali na condição que o ID ainda está vazio, vai fazer o bind value. Se você já assistiu a programação orientada a objetos e a parte de conexão com o banco de dados, vai entender do que eu estou falando. Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já expliquei, tá ok? Mas aqui na descrição tem um link de um vídeo, onde explica um pouquinho mais em detalhes sobre o bind value e também o bind param, tá ok? E depois que nós fazemos o bind value, que é o tratamento dessas informações, nós executamos e retornamos true. Isso significa que vai ser salvo as informações no banco de dados. Agora, para encerrar, nós temos o último método, que é o método delete. Então, vai chamar o public function delete, tá ok? Aqui não precisa enviar
nenhum parâmetro. Em alguns casos pode enviar, mas nesse caso não. Então, se ele estiver enviado no nosso ID, que está ali no parâmetro, então ele vai apagar todas as informações do banco de dados. Como você pode perceber, agora nós criamos uma estrutura um pouquinho mais completa com a parte de manipulação do banco de dados, de envio e requisição dessas informações. Claro que nós podemos incrementar mais informações, mais script para a manipulação dos dados. Por exemplo, quando a pessoa está enviando um ID, nós podemos criar um novo método onde ele vai fazer uma verificação se o e-mail está enviado corretamente. Temos também a parte de senha, onde nós podemos fazer a parte de criptografia de senha. Nós podemos fazer tudo isso dentro de uma class e assim por diante. As opções são infinitas, mas essa é a estrutura básica do que você precisa saber para a criação do CRUD através de uma class, tá ok? Então tenta dominar o que eu apliquei aqui e depois você vai incrementando mais funções dentro desta class. Agora na próxima aula nós vamos entrar num assunto bastante interessante, que é a parte de segurança. Eu gosto de dividir a segurança em 3 níveis, tá ok? Nós temos o básico, o mais intermediário e temos uma segurança um pouco mais avançada. Eu vou mostrar um pouco mais no nível 2, que você já pode aplicar nos seus projetos. É uma segurança bastante comum de ser usada, tá ok? E bem segura. Mas eu vou mostrar em detalhes como que funciona a parte de criptografia de senha usando a linguagem PHP. Mas este é assunto para a nossa próxima aula. Por hoje é só. Então te espero na próxima aula.